Oi, amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui começando mais um vídeo. E é um vídeo, aquele vídeo de domingo, né? Nesse domingão aqui, chovendo aqui em São Paulo. 3 dias de chuva sem parar. Anteontem a gente saiu, chegamos aqui tarde. A porta da minha cozinha é bem rente ao chão. O ralo é pequeno e tenho mais uma casa em cima. Muita água caindo das calhas, o ralinho não vence. Chegamos aqui na quinta-feira que a gente saiu, chegamos aqui à noite e a cozinha estava alagada. Que entra água por debaixo da porta, gente, de tanta água que é, né? Não é sempre assim. Acho que já aconteceu, eu moro há 4 anos aqui, já aconteceu 4 vezes, mas com essa chuvarada que tá tendo, não tem como, né? Não entrar. E ontem aconteceu a mesma coisa, eu saí daqui, fui no supermercado para comprar algumas coisas, o Robson estava aqui deitado, aí eu fiquei presa no mercado porque ficou 1 hora chovendo sem parar, uma chuvarada. Aí o Robson, acho que parou e pensou, falou, nossa, ela tá demorando muito, foi ver a chuva, tirou, foi sair daqui para tirar o carro para ir me buscar no mercado, quando pisou aqui na cozinha, cheio d'água. Aí ele foi lá, me trouxe e a gente tirou. A gente está conversando aí com o dono da casa para ver o que a gente pode fazer, se aumenta o ralo, se coloca uma contenção ali na porta, alguma coisa, porque esse mês, né, as chuvas estão realmente muito fortes. Bom, mas eu não vim aqui para falar de chuva, né, gente? Mas para a gente começar, se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto. Os meus vídeos são de terça e sexta. Os meus vídeos são de rotina de dona de casa. Então, para quem gosta desse tipo de vídeo, pode assistir na terça e na sexta-feira. Então, é compra de supermercado, é faxina aqui no lar, comidinhas que eu faço, comida caseira, receitas, às vezes eu faço pão, eu tenho uma padaria online, então às vezes eu faço os produtos da padaria, bolo de pote, pão, ensino fazer, tem bastante vídeo aqui no canal ensinando a fazer vários tipos de pães. E quando a gente sai, vai em algum lugar, se der eu levo o celular, também gravo, recebidos. Então esse é o tipo de vídeo que eu faço de terça e sexta, porém de domingo é novo, já é o terceiro vídeo que eu estou fazendo e eu fiz esse vídeo para responder perguntas e também para pôr alguns assuntos em prática, né? Eu sou cristã, eu faço o meu devocional, leio a Bíblia sempre, gosto de ter uma intimidade com Deus, então muitas vezes o Senhor me passa algum versículo da Bíblia, alguma coisa para estar aí falando, né, alguma coisa sobre, e às vezes também algum ocorrido, alguma coisa que aconteceu aqui, como o de hoje, eu vou falar de herpes zoster, por quê? Eu assisto várias youtubers e tem uma que chama, o canal dela chama Missão Virtuosa, eu não sei se vocês já conhecem. Ela é uma mulher casada com 2 filhas e ela é cristã. E ela sempre faz um devocional de manhã, no domingo de manhã, e tem o vídeo dela de rotina como o meu, rotina de dona de casa. E eu assistindo o vídeo dessa semana, da semana passada, ela estava com herpes zoster. E aí eu me lembrei que eu tive herpes zoster e eu tenho visto muitos casos, principalmente depois da pandemia. Então eu queria falar, me chamou a atenção, eu lembrei e eu queria falar sobre herpes zoster. Eu sei que está bem divulgado, mas tem muita gente que ainda não conhece, não sabe o que é. Eu sabia porque minha madrasta ela teve câncer no pulmão e durante o período do tratamento baixou muito a imunidade dela e ela teve, e foi de uma maneira muito agressiva, e nós que cuidávamos dela. Então quando eu tive em 2016, eu fiquei apavorada, porque eu vi o estado que ela ficou, então eu fiquei apavorada, mas foi bem mais fraco, embora a dor tenha sido muito intensa, mas é bem difícil, tá? Bom, eu vou falar sobre isso, mas como eu estava falando, eu tenho Instagram também, o canal do Instagram eu sempre deixo aqui na tela,
o endereço e o link lá na descrição. Então, se você quer me conhecer melhor, também me visita lá no Instagram, tá? E deixa bastante like, compartilha bastante, para que o canal cresça e mais pessoas possam aí estar fazendo parte da nossa família. Bom, então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo e bora pro assunto de hoje. Bom, amores, então vamos falar aqui sobre herpes zoster. Deixa aí nos comentários se você já ouviu falar dessa doença. Já ouviram falar? Tem algum caso na família? Você já teve? Eu tô aqui com um caderno que eu vou seguir mais ou menos um roteiro para não me perder, né? Bom, em primeiro lugar, o que aconteceu comigo? Eu trabalhava num call center já há 1 ano e meio. O call center que eu trabalhava atendia ao canal 156 da prefeitura. E era assim, eu entrava às 5h30 da manhã e saía às 11h30 da manhã. E aquela correria, muitos assuntos, muita ligação e correndo. Call center é assim, você tem 3 folgas, uma de 10 minutos, uma de 20 minutos e outra de 10 minutos. Então a de 20 é para você comer, a de 10 é para você descansar, ir no banheiro, essas coisas. É tudo muito corrido. Mas até então, para mim estava bom. Eu tinha me separado, eu precisei voltar a trabalhar e para mim estava bom. Era novidade, eu sempre trabalhei em escritório, mas aquele movimento, aquele contato com pessoas mais jovens, muita temática de sexta-feira, tudo aquilo foi bom por causa do período que eu estava passando, que era o período do divórcio, né? E aí foi tudo bem. Aí participei de um processo seletivo, eu fui promovida e fui para um setor um pouco mais tranquilo, para ganhar um pouco mais. É um setor que não trabalhava de sábado e domingo, porque no 156 você trabalha de sábado, domingo, feriado, você só vai revezando, né? Uma semana é sábado, outra semana é domingo, mas feriado você trabalha. E quando eu fui para a Secretaria da Educação, para atender, né, a Secretaria da Educação, a gente praticamente não trabalhava de sábado e domingo, os feriados também eram negociados, então, e o salário maior, então um pouco mais tranquilo. Bom, aí o que acontece? Uma sobrinha minha, que é filha da minha irmã, ela ia casar e eu estava gordinha, como estou sempre, né, meio gordinha. E aí o que eu fiz? Eu comecei a substituir por conta própria o almoço por shake. E aí eu levava né, aqueles squeeze, né, que a gente usa com o pó do shake, e na hora do almoço, em vez de almoçar, eu tomava o shake. Bom, além disso, apareceu para mim mais um emprego, que na Secretaria de Educação eu entrava às 7 da manhã e saía às 1. Apareceu mais um emprego para mim no período da tarde, também em outro call center. E aí eu fiz toda a seleção lá e passei. E comecei a trabalhar nos dois e tomar o shake. Creio eu que a minha imunidade baixou. Bom, quando chegou mais ou menos no meio do ano, eu já tinha passado por todo o processo seletivo, já tinha passado por treinamento. Eu estava no final do treinamento do outro call center, quase já para começar a trabalhar mesmo na operação. Começou a me dar uma coceira muito grande nas costas. Mas é uma coceira muito estranha, uma coceira que parece que é debaixo da pele. Não é uma coceira assim, normal. Parece que é dentro da pele, parece que é na carne a coceira. E aquela coceira, aquele incômodo nas costas, e é bem assim, né? A minha foi bem na região da cervical, né? Aqui atrás do seio. E aquela coceira, e daqui a pouco a coceira também foi se estendendo para cá, então da metade das costas para cá, até debaixo do seio. Aquela coceira,
e dentro de alguns dias começou a sair umas bolinhas. E aí eu comecei a pesquisar no Google e aí me deparei com herpes zoster e lembrei que eu tive uma madrasta, minha mãe morreu com 10 anos, quando eu tinha uns 13 anos meu pai casou novamente e nós fomos criados por ela. Quando meu pai estava com 9, 10 anos de casada, ela teve câncer no pulmão e foi para os médicos para operar, não tinha mais como operar, o pulmão estava todo tomado e aí ela foi ali naquela luta ali, né? O médico falou que ela ia viver mais 6 meses, mas passou 6 meses, passou um ano, passou um ano e meio e ela só emagrecendo e bem debilitada, né? E do nada também começou a sair feridas nas costas dela, na mesma região que a minha, só que do outro lado, deste lado aqui. E aí eu lembrei, e dela ficou muito feio, dela abriu toda a pele, ficou tudo em carne viva, e a gente passava pomada, fazia curativa, era uma coisa terrível, ela não conseguia colocar roupa, não conseguia deitar, terrível. E aí eu lembrei disso e eu fiquei apavorada. E aí eu morava sozinha, eu fiz o quê? Eu fui no médico. Quando chegou no médico, no hospital, foi até no hospital Vila Alpina, para quem conhece aqui São Paulo e essa região da Zona Leste, sabe aonde fica. E chegou lá, a médica olhou, olhou e tal, e eu falei, doutora, posso fazer uma pergunta? Isso aqui é herpes zoster? E ela, como você sabe? Aí eu expliquei, ela falou, sim, é herpes zoster, e eu vou te receitar uma pomada e um remédio para tomar. É contagioso nesse período, até que seque essas feridinhas, é bem dolorido, então eu vou receitar também um analgésico e para dor, mas passando esse período de 7 a 10 dias, se você não tiver uma piora, ele para e cessa a dor. Aí qualquer coisa você retorna. Aí eu vou te dar os dias para ficar em casa porque é contagioso nesse período, então não pode estar junto com outras pessoas. Tá bom. Aí fiquei em casa e aquilo foi virando uma ferida, umas bolhas, e aquilo ardia, coçava, e uma dor. É uma dor que não tem explicação, dói dentro, porque o que acontece, o vírus ele fica incubado bem no sistema nervoso central e bem naquele nervo que é o nervo da dor. Então é uma dor terrível que eu sentia daqui até aqui, uma dor terrível, 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 como se estivesse me enfiando uma faca dentro do corpo da carne. Bom, eu sei que eu fiquei afastada, aí também tinha acabado o treinamento do outro call center, acabei nem indo trabalhar, fiquei afastada e aquilo foi piorando, piorando, e eu passando a pomada e não dá para colocar nada, não dá para colocar sutiã, tem que ser roupa folgadinha porque pega ali, tudo dói demais. E aí eu fui passando a pomada, fui tomando o remédio, aquilo foi secando, graças a Deus, a minha não deixou cicatriz, não secou rapidinho. Só que depois que terminou esse período, o que aconteceu? É aquela dor, porque não é em todo mundo, mas dizem que pessoas com mais de 60 anos, ou então com algum tipo de doença com a imunidade bem baixa, depois que passa as feridas, pode vir uma dor muito mais intensa. E essa dor, ela não tem tempo de cura. Ela pode demorar para parar em semanas, em meses, não tem tempo. E aí é só analgésico. E a minha durou 2 meses e meio. Eu voltei depois do período, passou o período de contaminação, eu voltei para trabalhar. E eu tive alguns problemas porque enquanto o pessoal estava ali começando na operação, treinando, eu não tive esse tempo. Então é um serviço bem corrido, que são muitas informações, e se você não vem caminhando junto com todo mundo, você meio que pega ali o bonde, como se diz, né? Andando. Então você tem que correr muito mais que os outros, e eu com aquela dor. Então eu vinha de um
e saía e já passava para o outro, né? Pegava metrô, tudo ia para o outro. Só que quando eu chegava já no outro, já não estava aguentando mais de dor. Bom, o remédio que eu tomava era Tramol. Não, Tramal, que vem do Tramadol. Esse remédio é um remédio fortíssimo. Quando assim aqueles analgésicos normais que a gente está acostumado a tomar não funcionam mais, então eles ministram esse Tramal ou Tramadol, que seja. Ele é um remédio acima da morfina. Morfina é um remédio que geralmente o pessoal da oncologia, as pessoas que têm câncer, costumam tomar, principalmente quando estão em estágio terminal, que é muita dor, e só morfina que resolve. E o Tramal, ele tem um nível abaixo da morfina. Porém, são para dores realmente muito, muito, muito fortes. E no meu caso, eu tinha muita dor, muita dor. Geralmente, o Tramal a gente toma de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas. Mas as minhas dores eram tão intensas que eles me receitaram 2 tipos de remédio para esse nível de dor. Um pouco mais fraquinho e o Tramal. E eles pediam para mim revezar e para tomar quando tivesse dor. E chegou uma hora que eu estava tomando de 15 em 15 minutos, porque eu não aguentava. As pessoas no meu serviço, muitas delas tiveram parentes, mãe, avó com herpes zoster e falavam, não sei como você consegue vir trabalhar, porque a dor realmente era intensa. Até que eu não aguentei mais ficar no segundo emprego, eu pedi demissão e fiquei no primeiro. Mas foram 2 meses e meio terríveis, que quando passou, e passou assim, do mesmo jeito que veio, do mesmo jeito passou. Porque eu tomava o remédio, passava lá uns 10 minutos, já começava aquela dor, eu já ia tomar. E eu nem percebi, porque eu tomei o remédio de manhã e não veio mais a dor. Graças a Deus não deu mais. E tanto que eu tinha tanto remédio que eu até devolvi na farmácia de novo, que eu tinha comprado muito. Eu fui no médico, o médico receitou bastante, porque eu não aguentava de dor, era muita dor. E graças a Deus passou, mas foram momentos muito, muito difíceis. Então, eu fiquei mais ou menos 20 dias entre quando começou aquela coceira, 1 mês mais ou menos, até estourar as feridas e as feridas sumirem, e depois mais ou menos 2 meses e meio de dor intensa. E eu tenho visto muitos casos, principalmente depois da pandemia. E aí eu resolvi fazer pesquisa, e quando eu vi que essa youtuber, né, ela falou que estava com herpes zoster, eu até falei que iria orar por ela nos comentários, e eu decidi vir falar com vocês nesse vídeo sobre esse assunto. Eu não sei se a maioria sabe, porque foi falado muito, inclusive acho que até no Fantástico, se não me engano, de uns tempos aí do ano passado, parece que foi falado também, mas eu resolvi trazer para vocês algumas informações, né? Então eu escrevi algum roteirinho aqui para não me perder. Então, em primeiro lugar, o que é herpes zoster, né? Herpes zoster também antigamente era conhecido como cobreiro. Por quê? Porque são bolhas que nascem apenas em um hemisfério do corpo. Então, é sempre ou nessa parte para cá do corpo ou nessa parte de cá. Então, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E começa sempre aqui na medula, então aqui no sistema nervoso central, na coluna, e vem sempre em direção à outra metade. Então, pode ser aqui na cervical, mas também eu já ouvi dizer que pode dar na cabeça, pode dar no olho, me parece, né? Eu vou ler aqui o que eu pesquisei para vocês saberem. Então, herpes zoster, também conhecido como cobreiro. Bom, da onde que vem isso? Na realidade, é um vírus, e o nome desse vírus é varicela zoster.
e é o mesmo vírus que causa a catapora. Então, aquela catapora que geralmente as crianças têm, que enche de bolha também. Então, quem teve a catapora e curou, na realidade o vírus ele não morre, ele adormece e ele fica incubado na medula. Então, lá na frente, quando a pessoa tem uma baixa imunidade, quando ela sofre um estresse muito grande, quando ela tem algum tipo de doença, como um câncer, um HIV, um lúpus, que são doenças que baixam a imunidade, pode, esse vírus, ele pode se manifestar. Só que aí ele não vem mais como catapora, aí ele vem como herpes zoster. Então ele vem sempre, ele atinge a região do nervo, então é esse nervo que vai desde a medula, né, até um hemisfério do corpo, e sempre aqui nessa região da cervical, né, aqui nessa parte aqui de cima. E começa sempre com uma coceira, é uma coceira dentro da pele, porque na realidade é ali no nervo. Depois começa a ficar vermelho a região e começa a sair bolhas. Gente, eu tô fazendo um pudim, tá? Um pudim de leite condensado. E esse barulho que vocês escutaram é porque já deu meia hora de cozimento do pudim. Mas eu vou deixar mais um pouquinho, tá? Então voltando, bolhas, vermelhidão e bolhas. Eu já vi na internet, se vocês pesquisarem, que muitas vezes tem pessoas que ficam com feridas muito grandes. Eu acho que a pessoa tá com a imunidade bem baixa, como a minha madrasta estava, que fica muito feio. E depois, quando sara, ainda fica a cicatriz. No meu caso, foram bolinhas pequenas que saíram um pouco aqui nas costas e depois veio e saiu algumas aqui do lado e embaixo do seio. Mas graças a Deus secou, não ficou nem a cicatriz, não ficou nem a marca. Bom, aí essas bolhas, elas duram mais ou menos de 7 a 10 dias. Você tem que consultar um médico e tem que tomar o remédio e passar a pomada. Eles são tratados com antivirais, que é o aciclovir, o fanciclovir ou o valaciclovir. Geralmente é o aciclovir. Tem pomada e tem remédio. Geralmente eles receitam os dois para passar a pomada no local e tomar o remédio. Bom, de 7 a 10 dias, as feridinhas, as bolhas já começam a secar. E aí pode ser que acabou, né? Durante esse período as bolhas tem bastante dor. Tem pessoas que costumam ficar com uma febre baixa entre 37 e 38 graus da dor. Tem gente que sente formigamento e queimação no local. Mas, tomando esses remédios, passando as bolhas secando, acabou. Porém, o que pode acontecer? Pessoas quando ela tem mais risco, pessoas que podem desenvolver uma dor depois que seca, né? A dor que eu estava falando. São pessoas com mais de 60 anos, são pessoas que com doenças que eu falei que enfraquecem o sistema de imunidade, como o HIV, a AIDS, né? O lúpus ou um câncer. Durante o tratamento de quimioterapia, uso prolongado de corticoides, excesso de estresse, em recuperação de algum tipo de doença. Tudo isso leva a pessoa a baixar a imunidade. E quando baixa a imunidade, é que vem essa doença, e se ela estiver com esse tipo de enfermidade, fica pior. Não é que fica pior, a dor ela não passa, ela aumenta. Então, aí no caso, deixa eu ver aqui o nome que eu coloquei, olha, são as complicações que chama neuralgia pós-herpética. É uma continuação da dor por várias semanas ou meses, só que é muito mais intensa a dor. É uma dor comparada realmente a um estado terminal de câncer, é uma dor terrível. E aí ela só passa realmente com
Tramal, tramadol, às vezes precisa de até morfina. Então, é uma dor muito, 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 muito forte. Bom, então o período de contágio dela, que não pode... Quem pega? Quem pode pegar? Uma pessoa que já teve catapora, ela pode pegar a herpes zoster. Se ela tiver contato, se ela estiver com baixa imunidade e se ela tiver contato com uma pessoa que está no período de contágio. Uma pessoa que não teve catapora, se ela estiver próxima a uma pessoa nesse período, ela pode adquirir o vírus e ter a catapora, mas aí o vírus já fica lá incubado. Então, nesse período, geralmente a gente tem que ficar afastado, não pode ter contato com lençol, com roupa. Geralmente a pessoa mais afastada e usando a medicação ali antiviral. Passado esses 10 dias, não tem mais perigo de contágio. Bom, os sintomas já falei, né? Que primeiro vem a coceira, depois uma dor, formigamento e queimação, a febre baixa, as bolhas, esses são os sintomas. Bom, medicamento também geralmente o aciclovir, né? São os antivirais. E também, se sentir a dor, os analgésicos, esses mais potentes, mais fortes. Bom, aqui eles aconselham o quê? Ela pode voltar? Eu posso ter herpes zoster novamente? Posso, mas em nome de Jesus não terei. Mas pode, porque se a imunidade baixar novamente, pode ser que volte. Então, o que eles recomendam? Cuidar para que a imunidade não baixe. Então, o que a gente pode fazer para aumentar ou para deixar a imunidade sempre num nível bom? Em primeiro lugar, uma alimentação saudável e, de preferência, suplementos vitamínicos. Então, comer muitos legumes, frutas, verduras e também complementar aí com um ômega 3, um complexo vitamínico, para deixar sempre a sua imunidade no nível bom. Exercícios físicos também, né? Então, caminhar, não levar uma vida muito sedentária. Dormir de 7 a 8 horas, se possível. Evitar estresse, que é quase impossível, né? Nos dias, mas a gente tenta. Evitar bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas também, quando a pessoa já está com uma imunidade baixa, ela tende a baixar mais. Evitar cigarros também. Bom, o que pode acontecer também? Olha, eles falam que esse vírus, eles atuam no sistema nervoso central e agem sobre células nervosas, especificamente da medula espinhal e do cérebro, e justamente da região da dor. Por que a dor é tão intensa? Porque esse vírus, ele fica ali nas células do sistema nervoso central, bem na região, no nervo, que é o nervo chamado nervo da dor, que é esse nervo que traz pra gente a sensação de dor, e é justamente ali que esse vírus fica ali incubado, né? E quando ele sai para fora, então é uma dor realmente terrível, né? O que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Bom, existe também algum tratamento caseiro que, quando a gente está com herpes zoster, pode tentar fazer também para ajudar a medicação. Porque o que acontece? A medicação, o antiviral, você só vai tomar de 7 a 10 dias. Depois é só analgésico para dor. Mas para aliviar essa dor também pode se fazer chá de equinácea e consumir alimentos ricos de lisina. Na realidade, eu não sei direito o que é essa equinácea, ainda preciso pesquisar. E também alimentos, mas vocês também podem pesquisar. Alimentos ricos em lisina, como peixe. O peixe, ele tem esse componente aqui, né? Que é a lisina. Então, pode comer peixe diariamente.
Cuidados durante o tratamento. Então, durante o tratamento, né, que tiver as bolhas ainda, tem que lavar diariamente a região afetada com água morna e sabão neutro. Não pode esfregar. Bom, você nem consegue esfregar mesmo, porque é muita dor, né? É só assim, lavando mesmo bem de leve e secando bem para evitar que a bactéria se espalhe, né, pelo corpo. Roupa confortável, isso não precisa nem falar, porque mulheres, né, colocar sutiã, nem pensar, porque é muita dor mesmo. Eu, para trabalhar, o que eu fazia? Como essa parte do sutiã ela pega bem em cima e aquilo doía demais, eu pegava essas toalhinhas que a gente usa para a mão, toalhinhas pequenininhas, e eu levava várias na bolsa. E aí como eles sabiam que eu estava com essa dor, então eles me liberavam. Eu, a cada mais ou menos meia hora, eu ia no banheiro e eu molhava essa toalha e torcia, e molhada mesmo, só torcida assim, fria, eu pegava e colocava aqui embaixo, sabe, assim por dentro, para poder aliviar. Porque aqui diz que compressa de água fria ou então de chá de camomila frio, ele alivia a dor e a coceira. Então, quer dizer, eu fazia isso sem saber, mas era a única coisa que fazia com que dava aquela aliviada pouquinho. Daqui a pouco esquentava, eu já tinha que ir lá molhar de novo o pano e colocar. Então, era assim que eu trabalhava, gente. E tem que aplicar pomada, né? Eles receitam a pomada e a pomada faz secar. Bom, sobre isso, é isso que eu tenho para falar, sobre a herpes zoster. Bom, eu creio que como ela é um vírus que aparece com a imunidade baixa, eu creio que depois da pandemia muita gente teve depressão, ansiedade, estresse, né? Medo, porque foram muitas mortes, não podia, tinha que ficar trancado em casa, muita gente perdeu emprego, então imagine. Então eu creio que apareceu muitos casos devido a isso, devido à pandemia, né? Pós-pandemia. Mas, assim, a minha intenção de trazer é justamente para, se alguém começar a sentir algum tipo desses sintomas, principalmente essa coceira nas costas, por debaixo da pele, já procura um médico. Porque quanto mais rápido, quanto mais cedo a gente vai procurar um médico, detecta e já começa a tomar o remédio e começa a passar pomada, mais rápido passa e não contamina mais ninguém e passa a dor. Tá? Então, o meu intuito é exatamente esse, de ajudar as pessoas a pensar nisso. Se por um acaso sentir essa coceira, esse formigamento, essa queimação nas costas, ou aqui, já correr para o médico, porque já começa o tratamento rápido. Bom, e assim, graças a Deus passou, né? 2 meses depois passou, saiu assim como se tirasse com a mão, mas em todo o tempo eu me apegava muito a Deus, porque a dor é imensa, é muito, muito, muito forte. E eu tenho esse apego a Deus, porque desde o tempo que eu me converti há 22 anos atrás, quase 22 anos, eu faço meu devocional todos os dias. Todos os dias eu tenho esse livro aqui de Bíblia Devocional. E eu faço ela tem os dias, né? Hoje de manhã eu fiz. E fora isso, eu tenho livros que eu leio, eu tenho a Bíblia, que é minha melhor amiga, anda comigo toda manhã. E aqui, gente, aqui na Bíblia você encontra o alívio, o conforto, o consolo para tudo. Eu escuto muita gente falar, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Eu não leio a Bíblia porque fala muito de coisas que eu não conheço, que não é do nosso tempo, que é antigo, fala muito de rei, fala muito de... Gente, é porque ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, certo? Se você pega o Antigo Testamento, realmente, mas nada como uma oração antes de ler a Bíblia. Faça uma oração, peça que o Espírito Santo de Deus te traga o entendimento. Porque a Bíblia não é um livro comum como qualquer outro, que você lê uma história, um romance, uma ficção. Não, ela é um livro espiritual.
Então, o que tem aqui é Deus falando com você. Ela tem a resposta para tudo. Para tudo. Pais que querem orientação para educar seus filhos, provérbio fala muita coisa. Salmos eram canções que foram feitas por Davi, por Salomão, quando eles estavam desesperados, pedindo ajuda e socorro de Deus, ou então quando eles estavam alegres, agradecendo, louvando a Deus. Então, e tem os livros que contam histórias, história de Jó, história de Esther, história de Ruth, né? História dos reis, dos juízes. Então, faça uma oração e crie o hábito de ler a Bíblia toda manhã ou toda noite antes de dormir. Ela calma, ela traz paz, ela traz respostas. É muito bom. A partir do momento que eu descobri, porque Bíblia, creio que toda casa tem uma Bíblia, minha casa tinha Bíblia. Tinham Bíblias que ficavam abertas, assim, abertas mesmo, numa página lá no Salmo 91, mas o que eu aprendi é que não é a Bíblia aberta que vai te dar uma proteção. Se você não lê, não adianta nada, porque através da Bíblia você tem contato direto com Deus. Então você lendo a Bíblia, fazendo uma oração, lendo, ele fala com você aqui dentro, nessas palavras. Mas se você deixar ela aberta, não tem poder nenhum. Então, é o conselho que eu dou para vocês. Não só se vocês estiverem com herpes zoster, mas durante a sua vida, todos os dias da sua vida. Crie o hábito de abrir a Bíblia e ler. Abra, de preferência no começo, vá lendo. Leia todo dia um pouquinho. Creio que até o final do ano você já leu a Bíblia inteira. Se você ler na sequência, você vai começar a entender o que é que Deus está falando, por que ele fala daquele jeito, por que aconteceu tudo aquilo com Jesus, quem são os profetas, quem foram os juízes, quem foi Noé, por que teve a arca de Noé, quem foi Adão e Eva, o que aconteceu. Então, se vocês lerem a Bíblia inteira, forem lendo, vocês vão entender. E aos poucos, Deus vai falando com você e vai te mostrando alguns caminhos, vai te mostrando, vai te dando aquela paz, muitas vezes tem um problema que você não consegue resolver faz muito tempo, e aí você lê a Bíblia, lê um pedaço, reflete naquilo, e a solução vem. Não tem como explicar, cada um tem a sua experiência, cada um que lê, que tira um tempo para estar com o Senhor, para ler aqui, para escutar a voz dele através da palavra, vai ter um testemunho, vai ter algo sobrenatural para contar, porque é individual. Deus ele não fez robô, Deus ele fez pessoas. Pessoas pensantes, pessoas que têm um coração, que têm sentimento, que têm vontades, né? Que falham, que acertam, pessoas. E com cada um ele fala de um jeito. Então, o conselho que eu dou para vocês, leiam a Bíblia. Abra a Bíblia na sua casa ali, antes de dormir um pouquinho, uma meia hora, leia. Vocês vão ver que até o sono de vocês vai ficar mais tranquilo. Os problemas que vocês têm no serviço, na família, às vezes com uma enfermidade, com um filho, com um marido, com um pai, com uma mãe, não sei, na escola, vocês vão ver que ele te traz a solução. Então foi isso que me ajudou muito, sabe? Mesmo com dor, sair de manhã para ir trabalhar e acreditar que aquilo iria passar, porque quando você está passando por aquilo parece que nunca mais vai passar aquela dor, mas acreditar que ia chegar um tempo que ia acabar aquela dor. Então, é isso que eu queria falar para vocês, sabe? Sobre o herpes zoster, alertar que se por acaso vocês sentirem qualquer tipo de sintoma desses, corram para o médico, vão para o médico e se apeguem com Deus em todos os momentos da sua vida, todos.
porque eu posso garantir que ele fala com a gente e a gente entende quando ele fala e a gente vê resultado. Qualquer dia, num domingo desses, eu posso trazer algumas experiências que eu tive com Deus, sabe? Nessa minha caminhada aqui, algumas experiências que eu tive bem reais, bem palpáveis, que eu tive com Deus. E Ele é maravilhoso. Então era isso que eu queria falar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma questão, se eu deixei de falar alguma coisa, se vocês ficaram com alguma dúvida em alguma parte, deixa aqui nos comentários perguntas que eu leio ou eu entro em contato com vocês e eu converso com vocês e respondo, ou então no próximo domingo a gente tira as dúvidas, tá? Eu já agradeço a todos que ficaram comigo, todos que assistiram esse vídeo, todos aqueles que me prestigiam no meu canal, que têm se inscrito, que têm deixado like, que têm deixado comentário. Eu agradeço muito, 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 gratidão eterna. Muito obrigada por cada um de vocês e eu queria conhecer a cada um. Por isso eu peço tanto comentários. Eu gostaria de conhecer a cada uma dessas pessoas que assistem meu vídeo, para conhecer mesmo, para bater um papo, para agradecer pessoalmente. Então, muito obrigada. Então, se você gostou desse vídeo, deixa bastante like para ajudar aí no canal. Compartilha com mais pessoas, quem sabe, né? Tem pessoas que estão aí com herpes zoster, estão apavoradas e nem sabe direito o que está acontecendo com elas. Quem sabe possa ajudar essas pessoas. E também aqueles que já são nossos, muito obrigada, continue com a gente. Terça-feira tem vídeo e deixa bastante like, compartilha, me visita lá no Instagram. Eu deixo aqui o endereço aqui na tela e o link lá na descrição. Tá bom? Muito, muito obrigada. Um bom domingo para quem vai assistir agora no domingo, ou uma boa semana para vocês que vão assistir nos outros dias. Deixa um comentário para que eu conheça vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!